Eu estudei, você está falando do budismo, eu quando fiz teologia, eu estudei todas as religiões. Legal. Cara, fui na Índia 2 vezes. Fala sério. Só para 2 vezes. Eu fui uma e dei por visto, viu? Não, então, é difícil demais. Difícil. Índia é muito difícil. Cara, eu estudei o hinduísmo de perto. É tipo, de ir no Rio Ganges, 4h30 da manhã, para ver os gurus. E entrar na fila para pagar os gurus para fazer perguntas que nem todo mundo fazia. Estudei o budismo, estudei judaísmo a fundo. Islã, li Corão 2 vezes. Fui no Japão algumas vezes, estudei filosofias asiáticas, estudei tudo. E porque eu decidi, não só por fé, mas por inteligência, seguir a fé que eu sigo, que é a fé evangélica, a fé cristã. Porque a única religião que promete perdão de pecados é a fé cristã. Não tem nenhuma outra que promete isso. Todas as outras falam de amor também, é tudo bonitinho, concordo, todas são bonitas. O budismo é uma filosofia positiva. Sim. Não tem como falar que o budismo é do mal. É positivo. Só que não promete coisas que pra gente é muito importante. Por exemplo, já pensou se a nossa vida se resumisse só aqui na Terra? Sim. Então, eu morri aos 42 anos, acabou? E pronto. Então, eu viro pó, viro matéria e acabou. Então, assim, no cristianismo, não só pela fé, mas pela inteligência, promete coisas que satisfazem a minha alma e o meu espírito. Completa uma lacuna. Tipo assim, a culpa é muito difícil de carregar, Vilela. A culpa é um sentimento muito difícil de carregar. E o perdão de pecados tira essa culpa. A esperança de vida eterna. Eu lembro do dia que a gente estava enterrando minha mãe. E aí eu beijei assim a testa e falei, mãe, a gente se vê em breve. Porque só a esperança de vida eterna te dá essa tranquilidade. Ela partiu antes, mas um dia a gente se vê, porque é o que a Bíblia promete. Então, hoje eu sigo esse caminho da espiritualidade cristã porque respondeu perguntas que eu tinha em nenhuma outra. Eu tentei em outras, tá? Para ficar claro. Eu tentei. Não é que eu fui estudar para ser conhecedor, não. Eu estava tentando. Falei, cara, será que tem outro caminho para mim? Mas nada preencheu os vazios do meu coração como o Evangelho. Trazendo paz, perdão de pecados, promessa de vida eterna, ensinamentos que, por exemplo, no Evangelho nunca vai ter um versículo que eu praticando vou te prejudicar. Não tem nenhum. Fato. Todos os versículos, se eu praticar, eu estou te ajudando. Nunca estou te prejudicando. Fato. Não tem nenhum. Tire do seu irmão, roube do seu irmão, engane do seu irmão. Não, é só assim, ó. Não cobice a mulher do próximo. Quem aqui gostaria de ter a mulher cobiçada? Ninguém, pô. Exato. Pô, ninguém. Aí a Bíblia fala, não faça isso. Não roube. Não pegue o que é seu. Não minta. Não mintais uns aos outros. Você faz parte do mesmo... Aí o apóstolo Paulo, quando fala não mintais uns aos outros, ele fala assim, porque você faz parte do mesmo corpo que essa pessoa. Imagina se o cérebro mente pro intestino. O que acontece? Você que é médico. Dá um problema, rapaz. Você descobre pra que o cu serve. Exatamente. Não tá na Bíblia, é isso. Mas olha só. Claro que não tá na Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Não mintais uns aos outros, porque vocês são membros uns dos outros. Quer dizer, você vai prejudicar tudo se você mentir. Tá tudo conectado. Se o teu sangue mentir, sabe? Se um membro não pode mentir pro outro, senão prejudica o corpo todo. A humanidade toda é prejudicada quando a gente mente pro outro. Então, assim, eu encontrei muita inteligência, não só a fé, que é necessário fé para você acreditar na Bíblia, mas muita inteligência na Bíblia. Então eu aconselho todo mundo que nos escuta a não só cuidar do corpo, cuidar da alma, mas também começar a cuidar do espírito. Qual é o primeiro passo? Começa a ler a Bíblia. Eu vou te fazer uma pergunta que é levemente provocativa, tá? Mas assim, eu também sou de fé cristã, né? Mas eu sou católico, né? Foi a minha criação e também a forma que eu entendi algumas coisas, né? Mas eu estudei todas as religiões, porque eu trabalho com gente. Claro. E eu tenho que entender como as pessoas elas pensam e valorizar as crenças delas. Porque, na verdade, né, quando a gente trabalha, né, baseado em evidências, significa que você faz aquilo que você sabe bem fazer, ou seja, você não se aventura a fazer o que você não conhece. Você usa para isso a literatura científica em voga no momento, ou seja, você traz o mais atualizado, só que você respeita o que é o desejo do paciente. E para você respeitar o desejo do paciente, você tem que minimamente saber o que ele é, quais são os valores deles para chegar nisso. Mas por que eu estou te falando isso? Porque um cara chamado Dawkins, ele escreveu um livro, O Relojoeiro Cego, onde ele ativamente, ele é muito militante no ateísmo. E eu tenho pacientes que são ateus. Né? E
uma das coisas que ele fala, e que me desagrada profundamente, né? Ele faz alguns... Né? Porque também, às vezes, a gente precisa ler coisa que nos desagrada, né? Claro. Pra gente ser... É provocação da inteligência, lógico. Exato. E para ver da onde que as pessoas tiram o que é o argumento delas. A né? verdade, ela precisa ser contestada, senão não é verdade. Perfeito, perfeitamente. Concordo absolutamente. Por isso que eu me exponho a essas coisas. Mas uma coisa muito incômoda para mim, né? É que naquilo que era a militância dele em favor do ateísmo, é que ele coloca como se a busca da religião fosse uma falta de inteligência. E você fala justamente isso, por inteligência, 3 pontinhos. E aí, o que eu vejo naquilo que eu acho que é a falha daquilo que é o discurso dele? Ele busca razões científicas na religião. E a religião não está aí para te oferecer razões científicas. Né? O que a religião está aí para oferecer? E por que é inteligência? E porque, olha só, até levantar uma questão até maior também. Eu acredito que se a gente tiver uma guerra nuclear e a humanidade for destruída e nascer uma nova, com os escombros sem nenhuma memória ou vestígio da anterior, ainda assim a religiosidade, a busca pelo claro. Se acontecer 10 mil vezes, todas as 10 mil vezes todas vai ter as essa raças procura. ao longo de todas as eras da história, todos buscaram religião. Por quê? Sempre. Porque é alguma coisa que é intrínseca. Porque tem um espírito dentro buscando algo espiritual sempre. Ou seja, um índio que nunca teve contato com a civilização está olhando para uma árvore falando, isso aqui é um deus, o sol é um deus. Porque o espírito dentro do ser humano está querendo algo transcendental, sempre. Tem uma sede, tem uma busca. Sempre. E o interessante, né? Você está falando de espiritual. Olha só. A religião, você disse, ela traz esperança. A religião traz o perdão. A religião traz emoções. Olha que loucura. A religião, a boa religião, vou falar, a boa religião, ela conduz o cara a uma boa emoção. Olha só. Todos nós temos crenças. Nós temos crenças financeiras que ditam a nossa vida financeira. Nós temos crenças, programas mentais, profissionais que ditam a nossa vida profissional. Nós temos crenças conjugais, crenças familiares que ditam o nosso comportamento, nossas ações e decisões. Ok. E o que é que são crenças? Como é que são formadas essa estrutura neurológica, sináptica, crenças? Por 3 coisas. Nós já falamos aqui. As memórias do que eu vivi. Experiência. Vamos lá, mais tecnicamente. A experiência que eu vivi gera o quê? Depois que ela passa? Uma memória. Passou a experiência, fica a memória. A memória, o sentimento e o significado. 3 coisas produzem a crença de quem eu sou. A minha vida deriva das minhas crenças. Minha vida financeira deriva das minhas crenças. Minha vida profissional deriva das minhas crenças. De onde vieram as crenças? Daquela experiência que eu vivi com meu pai, com minha mãe, né? E aquela experiência passou, ficou a memória. Essa memória sináptica, memória sensorial, ela é incutida de significado e sentimentos. Vamos lá, o menino foi espancado pelo pai. O pai espanca. E o menino viu uma experiência. Passou o espancamento, ficou uma memória. A lembrança disso, a memória. E essa memória é incutida de um significado e um sentimento. Ok? Fechou memória, sentimento, a crença. Qual é a crença desse menino? Eu sou um merda, eu não tenho valor, eu sou uma criança ruim, porque se eu não fosse ruim, meu pai não me espancava, não me batia, não me abandonava. Eu tô sozinho, tô sem proteção. E se o pai não protege, quem mais vai proteger? E aí, só que nessa estrutura de crenças, lá dentro tem o significado que ele dá. O significado, o mundo é ruim, o mundo é perverso, família é local de sofrimento, e tem os sentimentos. E o que é que a religião faz? Ela muda, ela perdoa. Perdoa. E vem o sentimento bom. E quando eu pego aquela estrutura de crenças, daquela memória, aquele significado de sentimento, eu venho com perdão, o perdão muda toda a crença que eu tenho sobre aquilo. Aí vem alguém que dá um significado bom, ei, tudo que acontece com você é pro teu bem. Tudo colabora para o bem de quem ama a Deus. E aí eu começo a dar um significado. Aquele sofrimento passado, a religião te ensina a ressignificar. E quando ressignifica, eu mudo minha crença. Vem um sentimento de perdão, porque Deus diz pra gente amar o inimigo, perdoar todo mundo, e de novo eu mudo a minha estrutura de crenças. A religião, a boa religião, conduz a boas emoções. A má religião conduz a más emoções. E uma boa religião conduz a boas emoções mudam para o corpo. E isso desce agora. As pessoas querem começar do corpo. Não, é 360, vai e vem. Mas uma boa religião conduz a boas emoções. Por exemplo, o perdão, que é uma das maiores dificuldades do ser humano, é perdoar. É um dos poucos mandamentos. O que é mandamento? É ordem.
É um dos poucos mandamentos que está dentro da área emocional e espiritual ao mesmo tempo. Quase nada está dentro da mesma área. O perdão é uma das pouquíssimas coisas bíblicas que inclui emoção e espiritualidade. Gratidão é outra? Gratidão. Agora, por exemplo... Reconhecimento. Reconhecimento está dentro de honra, que é também um princípio espiritual e emocional. Agora, olha só. Olha como é que a Bíblia é profunda. Se você não amar Jesus... Você ama Jesus? Sim. Se você não amasse, a Bíblia diz que ele te ama de qualquer jeito. Está escrito, né? Não sou eu que estou falando. Está escrito na sabedoria milenar. Está dando certo há 2000 anos. Se Deus te fizer uma promessa e você for infiel a ele, a essa promessa, você acha que ele vai continuar fiel ao que te prometeu? Claro. Está escrito, não é? Sim. Se o homem é infiel, o Senhor permanece fiel. Pronto. Então, se você amar ou não amar, para ele, tanto faz, ele te ama. Se você for infiel, cara, que é muito difícil ser fiel, quem te foi infiel? Ele continua fiel. Mas se você não perdoar, está escrito. Se você não perdoar quem te feriu, eu também não te perdoo naquele dia. Ou seja, no dia final. Ou seja, o perdão é a única condição. Todo o resto está liberado. Eu vejo, depois a gente resolve. Se tu não amar, eu te mostro o meu amor e a gente vai se amar depois. Agora, o perdão não tem condição. Não tem negociação, perdão. É uma condicional. E dentro disso, aquilo que eu te perguntei da religião, né? Porque eu me senti agredido, né, pelo livro do cara. Me senti ofendido, na verdade, né? Não agredido. E eu o perdoo, né? Vamos deixar aqui claro. As pessoas têm direito de pensar o que quiserem, né? Exato. Agora, o que traz a religião, então, que essas pessoas elas têm tanta dificuldade de ficar querendo utilizar a religião, aliás, o argumento de que a religião ela não traz respostas científicas? Cara, deixa eu dizer uma coisa. Traz. Eu também acho. Traz. Cada dia mais traz. Ela traz explicação científica, antropológica, sociológica, histórica. Traz. Eu acho que tem muitas combinações. Se você vai ver a criação do mundo no Gênesis, cara, o cara tá falando da criação do mundo, da estrutura do universo, da metafísica, que tá lá na Bíblia. E as coisas mais loucas que diziam que não tinha comprovação, cada vez mais se comprova na Bíblia. Física quântica. Ei! Eu estudo física quântica, ensino física quântica. A arqueologia do Oriente Médio toda comprova a Bíblia, né? Não existe. O espírito é onipresente, você tem... Física quântica. O que diz a física quântica? A física quântica diz que a realidade é criada pelo observador. Perfeito. Ok? Então, assim, eu fecho os olhos, observo o que não existe e isso tem a tendência de existir. O que eu vivo na minha vida, o que eu estou vendo na minha vida, pré-existiu na minha mente, seja a nível consciente ou inconsciente. Isso é física quântica. Quem cria a realidade é quem a observa. Ponto. O que é fé? A certeza das coisas que não se veem. Fé é ver o que não existe como se existisse. E se a fé for grande, isso vai existir, mesmo se não existe, porque existiu primeiro na tua mente. Fé e física quântica são exatamente a mesma coisa. Vai fazer raiva a muita gente isso. Né? Isso vai fazer. Com certeza. Mas é a mesma coisa. Você pega. Mais ou menos o princípio do gato de Schrödinger, né? Eu não cheguei nesse ponto. Aí foi longe, também, mas aí a gente não é médico, aí você não sabe nem do que se trata. Não, quando a gente fala de realidades paralelas, né? Então a experiência do gato de Schrödinger, você tem um gato dentro de uma caixa e você não sabe se o gato está vivo ou está morto. A priori você assume que está vivo, porque é um gato, uma caixa. Aí você coloca um veneno lá dentro. Mas a caixa está fechada. Você não sabe se o gato comeu o veneno, se ele não comeu o veneno. Então quantas realidades existem? 2. Porque esse gato, ao mesmo tempo, ele pode estar vivo, ao mesmo tempo está morto. Então a gente tem essa dualidade de dimensões, digamos assim, por causa da experiência de Schrödinger. A gente chama isso de... E a física quântica, Einstein, ele veio um pouco antes dele, mas o experimento da fenda dupla. O experimento da fenda dupla mostra que nós somos expostos a N possibilidades. Riqueza. Eu posso ser o mais pobre dos pobres, mas está tudo exposto, tudo eu estou susceptível a todas as possibilidades financeiras, profissionais, conjugais, mas qual eu vou viver? De N possibilidades. Aquilo que está na minha mente, como observa a vida. A vida não é o que a vida é o que eu imagino da vida. Então, o que está aqui dentro vai produzir minha realidade financeira. Tanto que, às vezes, você vai num lugar muito pobre, já aconteceu de eu ir na África, e ver todo mundo feliz, fala, você é feliz? O cara se morando num negócio de barro, assim, numa casa de barro. Muito.
Mas por que eu tava achando que ele não era feliz? Porque E o inverso verdadeiro também. É lógico, eu tô olhando pra minha realidade. É o significado que ele dá. Mas o cara nem sabe que existe ar-condicionado. Por isso que eu tava achando que é absurdo o cara tá nesse calor. Mas não sabe o que é. Todo mundo da aldeia dele tá com a mesma casinha de barro, vendo a mesma coisa. O problema começa na comparação. Quando o cara tá no barro, é casa do lado, tem azulejo, E tem aí ele pode dar um ar-condicionado. significado bom ou ruim. Aí ele começa a olhar, comparar e começa a dar significado às coisas. E aí do significado vem um sentimento bom e ruim. Uhum. E aí do sentimento bom e ruim, significado de sentimento ruim, vem a desgraça toda ou a bênção toda.